Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, o Vasco aí segue no mercado em busca de um novo treinador e surge a possibilidade de um técnico estrangeiro. Vamos falar desse assunto, vamos falar aqui dos reforços, como que está a situação de alguns jogadores. Tivemos novidades, esquentaram algumas negociações com os jogadores. Vamos falar desse assunto, vamos falar muita coisa no nosso canal. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível, mas já vai deixando o likezão aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados do nosso canal, ficar por dentro de todas as notícias, novidades do Vasco. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo. Falta muito pouquinho, hein, cara? Falta pouco demais pra gente chegar a 180 mil inscritos. Se inscreve aí, não deixa passar, amigo. Se você é novo por aqui, tá mexendo pela primeira vez ou pela segunda, terceira vez, mas não tá inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Valeu demais a galera que tá sempre aí acompanhando nossos vídeos. Bom, pessoal, o Vasco tenta definir a situação de alguns jogadores do elenco. Entre eles aí o volante Matheus Barbosa, jogador que tem contrato com o Vasco até o final de dezembro de 2023. O jogador pode ser emprestado nessa próxima temporada a algum outro clube aí, talvez da Série B ou Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jornalista Lucas Moretti, a diretoria do Vasco aguarda nova comissão técnica para definir a situação de atletas com contratos mais longos, antes de tomar qualquer atitude. Assim como o próprio Matheus Barbosa, ainda tem outros jogadores que passarão por esse mesmo processo de avaliação dentro do clube, né? A gente espera que o Vasco faça um limpa realmente, cara. Não dá para aproveitar esse elenco que custou subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esses caras não podem merecer ficar no Vasco para a próxima temporada, velho. O Vasco vem encontrando inúmeras dificuldades para contratar jogadores, até mesmo um treinador. Mas o Vasco não pode dar chance para continuar com o erro, continuar com os mesmos jogadores, dar sopa pro azar, porque se continuar com parte desse elenco, o Vasco cai de novo para a Série B. Esse é um assunto muito sério, delicado. Esses jogadores são fracos, não são jogadores para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Matheus Barbosa, na minha opinião, nem deveria ter um contrato tão longo assim. Mas por incompetência do até então dirigente do Vasco, que era o Carlos Brasil na época, o Vasco pagou caro e fez esse contrato longo com esse jogador e também deu essa renovação automática para Anderson Conceição, para Thiago Rodrigues, para Edmar. Com certeza, nomes de jogadores que a gente não gostaria de ver na próxima temporada e o que tudo indica, ficarão em 2023 no Vasco. Deixe nos comentários o que você faria com o Matheus Barbosa, se você aproveitaria no elenco ou dispensaria o jogador. Bom, pessoal, o primeiro reforço aí contratado do Vasco, né, o meio-campista Júnior Urso, esteve em uma festa de um amigo dele lá nos Estados Unidos e o amigo dele deixou vazar aí o acerto com o Vasco, né? Todo mundo já sabe que ele será jogador do Vasco, mas está aí a prova, o vídeo aí, que o Júnior Urso será sim jogador do Vasco e que está sim tudo acertado entre o jogador e o Vasco, falta somente o anúncio oficial. Acompanhe aí esse vídeo que vazou aí de uma festa do Júnior Urso com o seu amigo. Abandonar aqui em Orlando, cara. O Vasco da Gama vai ganhar um craque aí. Pois é, pessoal, além do Júnior Urso, o Vasco tenta aí fechar também com outros jogadores, né? Ontem, de acordo com o canal Atenção Vascaíno, surgiu a informação que o Vasco está interessado no lateral esquerdo Fernando da Chapecoense. O jogador também desperta interesse de outros 3 clubes do Brasil. O Grêmio, Cruzeiro e Atlético Paranaense estão interessados também, além do Vasco, na contratação desse jogador, que foi um dos poucos destaques da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Confesso que não me atentei a esse jogador aí na Série B, né? Pouco assisti jogos da Chapecoense, estava muito mais preocupado com o Vasco do que com os outros times e com certeza ele passou desapercebido por mim, mas pelo que eu andei analisando, parece ser um jogador bom, né? Parece ser um jogador promissor. Com certeza, se o Vasco contrata ele é para compor o elenco, nada de ser titular. Eu acho que ele terá que conquistar isso, o seu espaço ao longo da temporada, caso o Vasco contrate esse jogador. É uma aposta total de todos esses times aí, qualquer um desses times grandes que contratar ele, é um jogador que será uma aposta para todos esses times, inclusive o Vasco. Tivemos aí também uma atualização quanto ao atacante Wellington Rato. O empresário do jogador teria dado uma entrevista aí ao canal Atenção Vascaínos e ele disse que o Vasco já entendeu mais ou menos o que o jogador quer receber de salário e que irá entrar em contato com o Atlético Goianiense. Ele disse que o Vasco é uma camisa muito pesada e nesse processo de reestruturação, ele acha que o jogador se encaixaria bem aí no próximo elenco do Vasco em 2023. Eu também concordo com o que disse o empresário do Wellington Rato. É um bom jogador e com certeza seria uma baita contratação para a próxima temporada. Um jogador que vem sendo sondado por outros clubes aqui no Brasil
e também clubes de fora, né, cara? Times da Arábia Saudita estariam interessados na contratação do jogador. Agora o Vasco tem dinheiro e pode competir com esses clubes aí do Oriente Médio, da China, de onde for que aparecer proposta. A gente espera que ele continue aqui no futebol brasileiro, que seja atleta do Vasco. Mostrou ser um grande jogador nesse Campeonato Brasileiro, até mesmo também na Copa Sul-Americana, que o Atlético Goianiense foi muito bem, né? Infelizmente, no Brasileiro, o Dragão não conseguiu se sustentar e acabou caindo para a Série B, mas o Wellington Rato foi o melhor jogador disparado do Atlético Goianiense e fez golaços, fez grandes jogadas e chamou a atenção do Vasco. Pode ser que ele seja mais um reforço aí, contratado para a próxima temporada. Além desses jogadores, o Vasco segue interessado também no zagueiro Alexis Duarte, do Cerro Porteño do Paraguai. O jogador teria dado uma entrevista e disse que gostaria de sair do seu país e disputar uma liga mais forte para ele ter maiores exigências, né? Ele diz que o seu empresário já tem noção que há interesse de outros clubes e ele acredita que irá acontecer uma transferência para um time de fora do Paraguai e pode ser que esse time seja o Vasco. Hoje o Vasco e o Atlético Paranaense são dois clubes aqui no Brasil que disputam a contratação do Alexis Duarte, zagueiro de 22 anos, capitão do Cerro Porteño e jogador aí imprescindível no clube paraguaio nos últimos anos. É um jogador muito promissor e quem sabe pode ser que ele tenha um grande sonho da sua carreira de jogar numa liga mais forte e aqui no Brasil vestir a camisa do Vasco. Vamos aguardar, ver se vai ter negócio. Pelas palavras do jogador, claro que ele deseja aí se transferir para um outro clube. Pode ser que o Vasco seja a nova casa desse atleta. Deixa aí nos comentários se te agrada esses nomes aí especulados. Nada de contratações, somente aí jogadores interessados, jogadores que podem fechar com o Vasco. Para nossa infelicidade, né? A gente está esperando aqui a todo momento ver se o Vasco fecha alguma contratação. Mas como eu já venho falando aqui nos vídeos, eu acredito que o Vasco só vai anunciar contratações assim que fechar com um treinador. Bom, e por falar em treinador, né? O Vasco pode tentar a contratação aí do técnico Sebastián Beccacece. O ex-técnico do Defensa e Justiça também trabalhou no Independiente e também no Racing lá na Argentina. É um treinador jovem com a mentalidade moderna de futebol e teria agradado bastante aí aos membros, o scout aí da 777 Partners. O treinador de apenas 41 anos de idade, como eu disse, já trabalhou em alguns clubes aí da Argentina e foi auxiliar por muito tempo do Jorge Sampaoli e acompanhou a seleção chilena, a seleção da Argentina e também outros clubes aí quando o Sampaoli dirigiu. O Vasco tentou aí contratar o Vojvoda após a negativa do treinador argentino. O Vasco ficou praticamente sem opções, porque a diretoria do Vasco trabalhou somente com o nome do Vojvoda, né? E quando se deu conta da negativa, o Vasco não soube o que fazer e tentou ir atrás de diversos treinadores, né? Antônio Oliveira não foi um nome aí que passou no teste da 777 Partners, né? Ele não teria agradado aí aos diretores da empresa. Também o nome do Gustavo Morigno, ex-técnico do Coritiba, não teria agradado aí, nenhum desses treinadores teria agradado o departamento de futebol do Vasco. E eu ainda continuo com a mesma opinião. O Vasco tem que contratar o Cuca, é o melhor nome possível. Há uma reestruturação no Vasco, um técnico já vitorioso, um técnico que já conhece o futebol brasileiro e sabe os caminhos dos títulos, né? Na minha opinião, ele é o melhor nome possível. Eu não arriscaria, nesse momento, trazer um técnico de fora, um técnico que ainda não conhece o futebol brasileiro. O Vojvoda estava certo, o cara que já trabalha aqui no Brasil já há alguns anos, poderia sim ser ele o técnico do Vasco. Ele recusou o nosso time, recusou também o Atlético Mineiro, não foi somente o Vasco. Mas o Cuca é o melhor nome disponível no mercado para assumir o Vasco, na minha opinião. Deixa aí nos comentários se te agrada o nome do Sebastián Beccacece ou se você gostaria de ver um outro nome, outro treinador no Vasco. Fato é de que o Vasco tem que correr contra o tempo e fechar logo com um treinador, porque não dá mais para esperar. Tá ficando sem opção e daqui uns dias nem o Cuca vai ter mais a possibilidade. Vai que ele fecha com outro clube. Aí o mercado vai ficar extremamente fechado pro Vasco. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto. Esse é o vídeo de hoje. Forte abraço e é nóis.